Hoje eu queria contar pra vocês da história desse avental. Esse aqui. Esse avental ele foi feito por minha mãe, né? E é por isso que eu amo tanto. E acho que ele faz tanto sucesso, acho que é muito por isso. Um dia eu pedi pra ela fazer esse avental. E eu falei, levei o modelo e falei assim, mãe, eu queria que a senhora fizesse esse avental pra mim. E ela fez. E ela falou assim, ai, você ficou tão linda, esse avental ficou lindo, né? E que antes ela não queria que eu fosse confeiteira, minha mãe não queria que eu fosse confeiteira. Eu sou formada, eu fui formada em biologia, primeiro fiz biologia, depois eu fiz enfermagem. Eu trabalhava, eu tenho essa linda profissão, era enfermeira de trabalho, trabalhava numa empresa muito boa, que dava tudo que era benefício. Então assim, tinha plano de saúde, ticket de alimentação, PLR, um salário muito bom. Então assim, financeiramente eu não tenho o que reclamar da minha empresa. Eu gostava do meu trabalho, gostava muito do meu trabalho. Então assim, ela era muito feliz, porque ela tinha uma filha formada, que tinha um bom emprego, que era um emprego que considerava estabilizada, porque ela trabalhava há muito tempo, era uma empresa muito boa, tinha filiais no mundo todo. Então assim, era uma empresa que me dava muito conhecimento, que eu estava sempre fazendo curso. Eu não tenho o que falar, era uma empresa realmente, era uma profissão muito boa. Só que eu tinha me apaixonado pela confeitaria. Eu trabalhei muito tempo na enfermagem do trabalho, eu amava a enfermagem do trabalho, porque eu adorava o trabalho preventivo. Mas, depois que eu me tornei mãe, quando minha filha nasceu, que hoje já tem 15 anos já, eu precisava fazer o aniversário dela de 1 aninho, e eu queria fazer o doce, eu queria que fosse eu queria eu fazer. E aí minha cunhada, na época, ela fazia doce, ela morava no Nordeste, eu morava aqui, gente, acredita, não tinha internet naquela época. Só tem 15 anos, e não era assim como era hoje. E aí eu liguei pra ela, já tinha celular assim, mas assim, não tinha essa internet como é hoje, fácil. Eu liguei pra ela, eu falei assim, eu queria fazer o doce aniversário da minha filha, então eu queria algumas receitas. Aí ela falou assim, não, eu te passo, me passou pro telefone, eu fiz, e fiz esse doce foi um sucesso. Muito sucesso na festa. As pessoas me perguntavam assim, você vende? Eu falava, vender? Não, nunca passou por minha cabeça ser confeiteira. Eu já trabalhava na enfermagem. Não, fiz a promessa da minha filha. E assim o tempo foi passando, cheguei na terceira filha, e sempre fazendo doce aniversário dela, e cada dia mais as pessoas me pediam. Né? E eu fazia para presentear, fazia para a família. Nessas alturas eu ensinei minha irmã, eu fui lá para o Nordeste, que eu morei um tempo lá, depois de casada, e ensinei minha irmã. Acredite, a primeira, eu falei assim, não, eu sei fazer doce, falava pra ela. Aí ela falou assim, então vamos fazer com o aniversário do meu filho. Eu fiz um brigadeiro que ficou duro, que não se viu, perdido. Ela falou assim, oxe, tu sabe fazer doce assim? Eu falei, sei, vamos fazer outro. Aí fizemos outra receita e deu certo. E aí ela levou esse doce para a escola do filho dela e foi sucesso lá também. Só que ela seguiu, eu voltei para o Sudeste e ela seguiu para o Nordeste. E lá ela continuou fazendo doce, e ela continuou se aprimorando, e ela continuou fazendo curso e melhorando. Hoje ela é uma das melhores confeiteiras de lá. Faz doces lindíssimos, doces finos. Girlene Andrade Confeitaria. E aí, nesse tempo eu voltei pra cá, continuei na enfermagem, continuei fazendo doce sim, porque eu adorava, porque, gente, eu vinha pra cozinha, eu trabalhava o dia todo. Quando era a noite que eu chegava em casa, eu ficava com as meninas e depois eu ia fazer o doce. E eu passava a madrugada na cozinha fazendo doce, e aquilo me dava uma paz, uma tranquilidade, eu ficava feliz. Às vezes eu tinha um problema na empresa, eu chegava aqui, ia cozinhar, e eu ficava feliz, eu falava assim, gente, que bom, que maravilha, esse fazer doce é muito bom. Eu me sentia realizada, muito realizada. Aí eu falei assim, então, tá bom, se eu tiver um problema, eu já tenho terapia, né? Então, assim, pra mim era terapia, começou como uma terapia, eu me apaixonando muito. Meu marido viu que eu estava fazendo muito, eu falei pra ele que ia fazer. Um dia eu queria uma renda extra, eu falei, eu vou fazer. E ele não queria de jeito nenhum, não me apoiava, né? Mas eu entendo ele, tanto assim como eu entendo minha mãe. Eles estavam me protegendo, na verdade, né? Como que eu era formada, eu já tenho uma formação, tinha um bom emprego, pra que ser confeiteira? Ele falava assim, você vai ficar na cozinha fazendo doce, podendo estar lá na sua empresa, trabalhando, todo mês tem o dia certo, esse negócio de fazer doce não dá certo, né? Minha mãe dizia, minha filha, você tá maluca, você vai passar nada madrugada fazendo doce. Ela não entendia o que era ser confeiteiro, né? Porque confeiteiro não é passar madrugada fazendo doce, não. Pelo amor de Deus, vocês vão aprender isso aqui no curso, tá? Então, assim, tem dias que sim, gente. Tem dias, eu não vou mentir, não. Tem dias que a gente passa, mas não é correto. Tem que planejar correto pra gente descansar. Eu falava, mãe, mas eu tô indo fazer doce porque eu trabalho o dia todo. Então, eu fico à noite porque eu tô trabalhando o dia todo. Não, você não vai fazer isso. E ela ficava naquele jeito, né? Então, assim, as pessoas que eu mais amavam não me apoiaram. E por que eu falo isso pra vocês? Porque muita gente fala que não começa porque não tem apoio. E o apoio que a gente precisa é o nosso apoio. Você não precisa de apoio de ninguém, O que eu fazia? Eu não queria ir para nenhum com meu marido, ele trabalhava embarcado, eu deixava ele embarcar, quando ele embarcava eu pegava o doce. E aí quando ele desembarcava eu não pegava. Então assim, não tinha problema com ele, fazia meu dinheirinho e treinando. Aí um dia eu decidi, eu falei, eu vou ser. Aí ele falou assim, nem ele nem minha mãe me apoiavam. E eu falei, mas eu quero ser, porque eu amo isso, eu gosto disso. Eu comecei a fazer doce para vender na empresa, aí eu falei, vou abrir um Instagram e vou vender de verdade. Aí comecei a vender, mesmo ele desembarcado ele em casa. Ele não me ajudava em nada, em nada. Ele dizia, você quer fazer?
Você sabe o trabalho que você já tem na empresa, você entende bem que você já trabalha muito, porque eu trabalhava o dia todo. E mesmo assim você quer fazer? Eu falei, quero, porque eu me sinto realizada, porque eu gosto de receber feedback da cliente, porque eu gosto de saber que meu doce, quando eu vejo o doce eu fico feliz. Eu amo fazer isso. E o outro trabalho passou a ser um peso, assim, levantar, ficava louca para ter férias, né? Porque eu estava apaixonada por essa profissão e a confeitaria é muito apaixonante, assim como qualquer outra profissão quando a gente se apaixona de verdade, né? E eu não tinha na família ninguém, não tinha ninguém na família que era confeiteira, a não ser essa cunhada que era casada com meu irmão. E era muito difícil para mim ser confeiteira, tá? Porque no início, quando eu quis ser confeiteira, eu tinha muito vergonha de ser confeiteira. Para mim não era fácil, porque eu venho de uma família que a maioria das pessoas tem que estudar, tem que fazer um curso superior. A maioria da minha família tem muito médico, tem muito enfermeiro, tem muito fisioterapeuta, então assim é mais da área da saúde. Acho que até por isso que eu sou enfermeira. Minha irmã é enfermeira, professora universitária, meu irmão é médico, então assim, tem muito esses profissionais na família. Como é que eu, que tinha 2 faculdades de ser confeiteira? Então assim, olha como é que eu pensava, né? Eu pensava assim. Eu pensava que era uma desvalorização e eu pensava assim, minha mãe não quer porque no fundo ela vai ter vergonha. Eu achava assim. Eu achava que ela ia ter vergonha de mim, porque como é que eu tinha um curso superior e não ia trabalhar, eu não era formada em gastronomia. Então assim, na minha cabeça a gente só podia ter uma profissão se fizesse uma faculdade, porque eu fui formada e fui educada para isso. Então eu não tinha apoio do meu marido, eu não tinha apoio da minha mãe, eu entendo eles, eu sei que eles estavam me protegendo, mas eu não tenho apoio dele, que é muito importante quando a gente tem o apoio do que a gente ama, né? E ainda tinha isso comigo, esse medo. Então, assim, eu tinha vergonha de vender, eu tenho vergonha, gente, a vergonha carregava comigo. Eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de vender, mas eu amava aquilo. Mas eu amava, era uma coisa que era muito maior que eu amava demais. E eu decidi que eu tinha que assumir, porque minha vida era minha vida. Eu pensei assim, eu tenho que decidir e eu vou assumir. E eu quero fazer isso. O que vai acontecer eu não sei. Aí um dia eu falei pro meu marido, ó, eu vou fazer. Aí ele falou assim, mas presta bem atenção, você vai trabalhar demais. Eu falei assim, ó, eu me realizo aqui. E então eu vou fazer. E por que eu tomei essa decisão? Eu acho que foi a maior decisão da minha vida que eu tomei. Aconteceu uma coisa na minha vida, aqui a minha filha, eu tenho 3 filhas, então quando a terceira nasceu, ela veio sem ser planejada. Eu falo que ela veio para transformar a minha vida, assim como as outras também, porque eu acredito muito que filho vem ensinar a gente, né? Aqueles problemas maiores que tem de filho é Deus dizendo, ó, aprende isso aqui, eu tô te mandando essa pessoa aqui para te ensinar. Porque elas são minhas professoras, me dão aula em tudo aqui em casa, me ajudam muito, muito, que eu aprendo muito com elas. E a minha filha teve uma apresentação no colégio, era Dia das Mães, e ela passou a semana toda me falando, mamãe, vai ter essa apresentação, vai ter essa apresentação. E eu, tá bom, quando foi no dia, meu marido, graças a Deus, estava desembarcado, e a gente foi para a escola para essa apresentação, só que era auditoria na empresa. E aí, minhas colegas, que são minhas parceiraças, eu falei para elas, olha, eu preciso muito ir nessa apresentação do colégio da minha filha. Mas era no mesmo lado da auditoria. E eu que respondia pelo apartamento ensinando trabalho. Aí eu falei assim, segura as pontas aí com o auditor, enquanto eu tô lá. A gente foi, eu cheguei, eu comecei a apresentação, assistir a apresentação, só que meus amigos me ligaram. E falaram assim, o auditor tá pedindo documento, tem que vir. E eu morava mais ou menos a uns 20 minutos. Eu falei, então tá, enrola ele mais um minutinho aí que eu tô chegando aí. Resultado, saí da apresentação e fui. Falei pro meu marido, filma tudo, no final tu manda uma filmagem pra mim. Assim ele fez, filmou tudo, no final ela dando tchau. Quando eu cheguei em casa, ela falou assim, mamãe, você não esperou entregar a flor. E assim, naquele dia eu fiquei muito, eu falei, mas Bibi, você entende, porque eu sempre falava pra ela que eu trabalhava cuidando de pessoas. Então eu falava assim, ó, eu trabalho de mamãe, ela cuida de pessoas. Então, às vezes ela vai precisar sair de casa em outro horário, porque pode ter alguém doente, eu preciso levar essa pessoa no hospital. Então esse é o trabalho de mamãe. Eu sempre falei pra elas que a gente tem que amar muito o que a gente faz, né? E aí ela falou assim, mas você não esperou minha flor. Minhas coleguinhas tudo entregaram a flor à mãe. Eu falei, mas você não tá me entregando agora? Ela falou, mas não é a mesma coisa. E aquilo me dá uma facada no meu coração, porque meu sonho sempre foi ser mãe em tempo integral. Porque ser mãe é a maior realização da minha vida. Eu sempre quis muito ser mãe. Quando foi à noite, é que a gente tem o costume sempre de fazer uma oração quando vai dormir. E nessa oração, cada um fala o que quer. Agradece, ou faz um pedido, né? E aí depois a gente faz a oração. E quando foi na hora da oração dela, ela falou assim, Papai do céu, eu sei que quando a gente cresce, a gente tem que gostar de alguma coisa, a gente escolhe uma coisa para ir trabalhar. Então eu queria muito pedir para o Senhor que minha mãe gostasse de alguma coisa que ela trabalhasse em casa. Ai, meu Deus. Eu nem preciso dizer que naquela noite eu não dormi, chorando muito. Chorei muito, muito, muito naquela noite. E eu só pedi assim, Papai do céu, que seja feita a sua vontade. Que você faça o que for melhor para minha família. E naquela noite, eu acho que daquela noite para cá eu fui outra pessoa. Então naquela noite, quando eu deixei ela para dormir, que foi para minha cama, eu chorei muito. Porque eu comecei a pensar assim, o quanto esse outro trabalho estava me tirando meu tempo com ela, né? Porque o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem no mundo. Esse trabalho, eu não tinha o que falar desse trabalho. Ele era muito bom financeiramente, eu crescia muito, porque a empresa me dava muito curso fora.
Mas eu saía de casa às 7 da manhã, eu voltava às 7 da noite. Eu podia, com esse trabalho, assim, pagar uma boa escola para ela estudava numa boa escola, mas o principal que era tempo eu não podia dar. E quando ela falou isso pra mim, ela tinha o quê? 4 anos? Não, tinha menos que isso. Não sei nem a idade, ela era muito pequenininha ainda. E eu percebi assim, ela tá sofrendo, né? Naquela hora eu pensei assim, ela tá sentindo muita minha ausência. E quem é mãe aqui sabe, né? Quando nasce a mãe, nasce uma culpa, né? Então a gente já carrega uma culpa por tudo. E aí aquilo machucou muito meu coração. Então naquela noite eu pedi muito a Deus. Eu já vendia doce, mas até então a minha intenção era começar a fazer só uma coisa extra, sabe? Uma profissão B, que hoje eu entendo que profissão B não pode existir. Tem que ser uma A pro resto da vida. Mas naquela época, assim, eu ainda não estava muito decidida, né? Eu ainda não tinha muita coragem. Aí naquela noite eu pedi muito a Deus para Deus me iluminar. Eu ainda não achava que era confeitaria, eu não sabia o que era. Eu pedi muito a Deus para Deus me iluminar e para que eu realmente tivesse coragem e que eu conseguisse uma profissão que eu pudesse trabalhar de casa. E daquela noite em diante, parece que eu comecei a amar mais ainda a confeitaria e cada dia mais não queria mais ficar no trabalho. Assim, o dinheiro que eu recebia lá já não me fazia bem, porque eu sabia o quanto que estava sendo penoso para minha filha. E aí, por isso que eu acho que é uma coisa divina, é uma coisa de Deus. Então, se você tem algum desejo dentro do seu coração aí, preste atenção, porque Deus ele manda mensagem pra gente. Eu acho que minha filha foi a mensageira, porque pra gente ter coragem. Porque a partir daí, eu comecei a pensar muito nisso. Não preciso dizer que eu precisei fazer algumas terapias. Essa oração me levou a um terapeuta, me levou a um psiquiatra, porque eu comecei a me culpar muito da minha ausência. E eu lembro que eu falei assim pro doutor, doutor, eu acho que agora eu enlouqueci mesmo. Porque agora, além de eu estar trabalhando demais, já que minha filha está ausente de mim, eu estou fazendo mais doce para vender. Porque a minha terapia está sendo fazer doce, mas só que eu fazia quando ela dormia, né? Por isso que eu passava a noite acordada. E ele dizia assim, não, eu já acho o contrário. Eu acho que você está procurando alguma fuga, alguma forma. Continua. E ele me deu força, ele falou assim, continua, né? Continua fazendo isso. E aí eu pensei, é verdade, por que eu não vou ser? Aí toda aquela coisa que vinha na minha cabeça, minha mãe não quer, meu marido não quer, como é que eu vou ser confeiteira, eu me formei, não me formei pra isso. Aquilo tudo deixou de existir, porque minha filha foi maior. O que aconteceu comigo com ela foi maior. Então assim, a minha história surge daí, desse desejo, eu acho que foi ali, eu acho que aquela oração naquela noite, eu acho que foi a oração mais importante da minha vida. Foi aquela noite que eu decidi o que eu queria na minha vida, e que eu comecei a fazer as coisas. E Deus, ele trabalha tão perfeitamente, que eu tinha uma pessoa que morava comigo, que é lá no Nordeste, que cuidava delas. E depois disso tudo que aconteceu, que eu já estava pensando, né, o que eu ia fazer, ela foi embora. Ela falou que tem que voltar, porque ia aposentar e porque ia cuidar da mãe. Ela foi embora. E ela cuidava das minhas filhas. Deus sabia tanto que eu não ia ter coragem de sair naquele momento, que Deus me deu falou assim, ó, você vai ter que sair agora, porque você não tem mais quem cuide dos seus filhos. Então ela foi embora e hoje eu tenho certeza que foi a aprovação de Deus, foi Deus que mandou ela embora. Porque ela era uma pessoa muito maravilhosa e era meus pés e minha irmã, cuidava das minhas filhas, tudo, então eu não tinha problema. Quando ela foi embora, eu falei, e aí? O que eu vou fazer agora? Ela foi embora, eu não tenho ninguém, eu não queria mais chamar ninguém para vir para casa, porque eu não confiava em ninguém, eu só confiava nela. Aí, eu falei com meu marido, eu falei assim, olha, como é que eu vou continuar assim? Mas aí eu cheguei na empresa para falar com o meu chefe, falei assim, não, vou ter que sair, não tem jeito, eu vou ter que sair. E a doce imaginação estava dando muito certo, estava dando muito certo. Mas acreditem, gente, uma coisa que eu não aconselho para ninguém é ficar em duas profissões. Transição de carreira não pode ser demorada. Transição de carreira tem que ser rápido, porque é muito doloroso. Chega um ponto que você esgota e você desiste de um ou de outro. Porque quem consegue trabalhar desse jeito? Só que assim, como eu fazia doce só final de semana, eu dava para levar, porque na semana toda eu estava trabalhando na empresa e no final de semana eu fazia doce, né? Então assim, o trabalho maior era no final de semana. Às vezes eu virava à noite no final de semana, mas assim, na semana não tinha festa. Era mais final de semana. Então eu falava assim, não, dá pra conciliar. E eu tenho uma pessoa em casa. Mas quando ela foi embora, que aí tudo ficou mais difícil, eu sabia que era a aprovação de Deus. Sabia não, hoje eu entendo, mas na época eu falei, e agora? Aí eu fui na empresa pedir pra sair, aí negociar, pedir pra me continuar. E aí, resumindo a história, a gente conseguiu reduzir carga horária. E eu chegava em casa 2 horas da tarde. Mas mesmo assim eu não estava satisfeita, né? Porque não era aquilo, porque aquele tempo que eu ficava lá ainda me consumia. Por mais que fosse o tempo que ela estava na escola, ainda me consumia. Porque eu me descobri. Então, assim, a gente se descobre assim. Então, muitas vezes vocês podem estar passando por isso e pode estar acontecendo alguma coisa e vocês não entendem. Então, assim, escuta o coração. Eu acho que escutar o coração é o melhor de tudo e falar com Deus. Falar com Deus, eu falava muito com Deus, falei muito com Deus. O médico me liberou, graças a Deus. Então, eu falei muito com Deus nas terapias. Então, assim, as terapias também me ajudaram muito. Eu falei muito com Deus, assim, para mim decidir o que eu queria realmente. Para mim tomar uma decisão realmente do que eu queria fazer. E aí veio uma coragem, que filho dá uma coragem na gente. A maternidade, eu acho que é a coisa mais transformadora da nossa vida. De repente eu tomei uma coragem maior do mundo todo, maior que o mundo todo, e eu ia enfrentar todo mundo.
Eu enfrentava o meu marido, eu enfrentava minha mãe, eu enfrentava todo mundo, porque para mim naquele momento o mais importante era ela. E é por isso que eu volto à história. Então depois que eu realmente tive coragem, eu voltei lá. Aí eu falei assim, quem vai fazer o avental é minha mãe, porque eu tenho muito isso com minha mãe. Quando eu fui casar, eu botei pra minha mãe fazer meu vestido de casamento, ela quase enlouquece. Eu ia em tudo que é ótimo, mas eu queria que fosse feito por ela. Eu tenho esses apegos, então eu queria muito. Eu peguei, levei, eu falei, mãe, eu quero que a senhora faça essa avental pra mim. Ela falou, não acredito não, de não, eu falei que a senhora fizesse essa avental pra mim. Ela fez, e quando ela fez, que eu vesti assim, ela falou, não, você tá muito linda. Então naquele dia eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque quando ela disse assim, você tá muito linda, é do apoio dela, sabe? Era o sim que eu queria. E isso foi muito bom pra mim, muito bom de verdade, porque eu fiquei muito feliz, porque ela fez, e ela fez feliz. E aí ela falou assim, você é muito corajosa, então assim, isso me deixou muito feliz. E hoje, né, ela me apoia demais. Meu marido é quem faz live comigo, vocês estão vendo aí. Então, assim, as pessoas muitas vezes você tem que provar pra elas o que você quer de verdade. Mas se você desistir porque os outros não te apoiam, aí quando tu chegar lá na velhice, vai dizer assim, eu queria tanto ser isso e não fui, porque fulano não quis. Então assim, não culpe ninguém, né? Se você não teve coragem de tomar, então culpa você. Porque a gente tem a mania de transferir a culpa para o outro, né? De dizer que por conta do outro a gente não foi feliz. Não, a gente só é feliz se a gente decidir ser. A gente só é confeiteiro ou qualquer outra profissão se a gente tomar a decisão de ser. Agora, é claro que toda ação tem uma reação, né? A gente tem coisa boa e tem coisa ruim. Então, assim, a gente tem que decidir o que a gente quer, né? Porque, assim, pra mim ser confeiteira, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu tive que abrir mão de alguns finais de semana. Então, assim, você tá determinada ao quê, né? Até eu alinhar de novo minha agenda. Então, assim, tem momentos que você passa que eles são transformadores em sua vida, né? Mas somente você é que vai tomar a decisão do que você vai querer ser na vida. Porque se você não tomar essa decisão, ninguém mais toma por você. E não culpa ninguém, né? E aí, então, você faz uma autoavaliação e você pensa assim, não, sou eu que não decidi. Porque a gente tem que ter alguma coisa na nossa vida, você tem que estar muito certo. É você acreditar no incerto. Então, assim, eu estava saindo de um certo, da tal da estabilidade, da CLT, para vir empreender. E quem empreende sabe o que é, né? Isso aqui não é brincadeira não, gente, tá? Isso aqui é trabalhar todo dia, é claro que não pode ser para sempre, então assim, empreender você ganha o que você determina. Hoje a confeitaria me deu uma coisa que eu acho que é a melhor coisa desse mundo, que é segurança e acreditar. Então hoje eu acredito tanto na confeitaria, tanto, que eu sei que eu posso ir morar em qualquer lugar do mundo, eu vou ganhar o dinheiro que eu quiser, que eu determinar. Porque eu sei que eu tenho um potencial e que eu sei fazer alguma coisa que onde eu chegar eu vou vender. Então, essa confiança, essa segurança foi a confeitaria que me deu. E a confeitaria me deu uma coisa que ninguém nunca acreditaria na vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura e uma pessoa muito dependente dos outros. Então, eu era dependente da minha mãe, sempre ela que tomava decisões, e eu sempre acreditava, se ela dissesse uma coisa, estava certo, porque eu sei que ela queria meu bem. Depois eu me casei, então assim, era muito o que o meu marido falava. E a confeitaria me deu coragem de tomar uma decisão da minha vida, de mudar. E por conta dessa mudança que eu tive, dessa coragem que eu tomei, ela refletiu na minha vida como um todo. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais segura para fazer o que eu realmente quero, porque eu sei até onde eu sou capaz de chegar. Porque eu acreditei em mim, mas porque eu estudei muito. Eu fiz muito curso e faço, porque eu gosto muito. E a confeitaria me realiza, eu já falei isso muitas vezes, mas eu vou falar para vocês aqui. Porque ela realiza os meus principais sonhos. Na infância eu queria ser cientista, né? Era meu grande sonho. Eu me via em laboratório, me via com aquelas pipetas com microscópio, era meu sonho. Era ser cientista. Meu sonho também era ser freira, mas eu acho que ser freira é pra gente ter filho, né? Não pode ter filho, mas a gente tem muito filho, que é os filhos fraternos, né? Então eu queria muito ser mãe, eu falava pra minha mãe que se eu não casasse eu ia ser filha, minha mãe ficava enlouquecida. Então eu queria muito ser mãe, eu queria muito ser cientista, e eu falava que ia ser atriz. Gente, eu era a pessoa mais tímida do mundo. E aí quando eu tô na minha cozinha, que eu tô criando uma receita nova, eu me vejo no meu laboratório, então eu falo assim, poxa vida, a confeitaria ela me realizou até nisso. A confeitaria, eu sou a cientista, eu sinto que eu sou essa cientista, na minha cozinha, onde eu nunca imaginei que eu seria. E aqui também eu sinto que eu tô atuando, quando eu tô aqui com duas câmeras falando com o microfone. Então, olha só, gente. Então, assim, às vezes a nossa profissão tá lá nos nossos sonhos da infância. Sabe a infância, lá onde a gente tem todos os traumas e a vida fica cheio de bloqueio na vida? É lá também que estão nossos sonhos. Então, muitas vezes você fazer uma reflexão, voltar lá na sua infância, uma coisa que você gostava muito, pode refletir. Eu enxergo o meu laboratório aqui. Pode ser outra pessoa. Eu enxergo o meu laboratório. Eu sei que eu me realizo aqui porque eu realizo o meu sonho de criança. Então, eu nasci para fazer isso, né? Eu acho que eu nasci também para levar essa informação para mais pessoas.
Porque desde que eu comecei a dar aula, eu dei aula também, eu sendo a pessoa mais tímida do mundo, eu dei aula para técnico de enfermagem, dei aula de biologia, e eu me apaixonei pela educação. Eu só nunca tinha pensado na minha vida que eu ia ensinar confeitaria. Mas, assim, você transferir conhecimento é a melhor coisa do mundo, porque a gente aprende muito mais, sabe? Porque diz que a gente aprende quando a gente ensina, isso é a pura verdade. Então, assim, o crescimento é muito grande, eu aprendo muito mais com essa confeitaria, que me permite ser a cientista, que me permite ser a professora, que me permite ser a atriz, né? Quando eu venho falar e quando eu venho aqui fazer uma live, alguma coisa que tem câmera, que tem um monte de equipamento aqui dentro de casa. E que eu não me imaginava nunca me expondo como a gente se expõe quando a gente define vir para o mundo das redes sociais. Era uma coisa muito, muito longe. E eu sou tão feliz assim hoje fazendo tudo isso. E cada dia mais eu penso em crescer, cada dia mais eu faço mais curso para melhorar. O que eu vejo que eu tenho uma deficiência, eu busco. Mas eu acho que o melhor de tudo é que eu acredito em mim. Eu acredito muito em mim. Então tudo que é desafio hoje eu me desafio. Hoje eu corro, que eu me apaixonei pela corrida também, muito mais do que quando eu era enfermeira, que eu orientava a fazer atividade física. Então hoje eu faço muito mais atividade física e eu sou muito mais realizada com tudo. Então assim, hoje eu cuido da saúde também. Por isso que eu falo que tem que ter cuidado para ser confeiteira, para não viver só fazendo doce, a gente tem que cuidar da saúde. É lá que eu busco inspiração. Então quando eu tô correndo, lá que vem a inspiração de um novo doce. E isso é muito verdade, eu boto meu fone de ouvido escutando, fazendo curso. Então tô correndo, tô lá fazendo curso, ouvindo meu fone, ó. E aí eu fico criando, e aí vem ideia. Então, assim, a gente tem que ter aquele momento com a gente, fazendo alguma coisa que a gente gosta, pra gente relaxar. Eu posso estar em casa com minha filha, eu trabalho na cozinha da minha casa ainda, mas meu ateliê, se Deus quiser, já está no projeto bem próximo. Porque quando a gente cresce, a gente vai também mudando, né? É isso que todo mundo quer, isso que todo mundo deseja. A confeitaria, ela é transformadora. E não é só fazer doce. Minha mãe, ser confeiteira não é só fazer doce, é também fazer doce. Mas ser confeiteira é muito mais que isso, é você arranjar, é você encontrar amigos, clientes. Então eu tenho muito cliente que virou amigo, eu tenho muito colega de trabalho que virou amigo, eu tenho muito fornecedor, então assim, é você tá trabalhando com as pessoas no momento de maior felicidade. Você imaginou que privilégio você entrar na casa de uma família para celebrar a vida? É um privilégio muito grande, gente, é um privilégio muito grande. Hoje eu acho infinitamente mais saudável e muito mais feliz do que eu cuidar de uma pessoa doente. Eu sei que é importante também, mas assim, a felicidade que eu tenho aqui é muito maior, muito maior. E cada dia mais eu quero aprender coisas novas para aprender, para ensinar para vocês. E cada dia mais a gente quer falar, gente, é possível sim ser feliz no que a gente faz. É possível amar a profissão de verdade, sem mentira. Eu não estou falando mentira, quem me conhece sabe que eu não estou falando mentira. Então é possível ter uma vida financeiramente boa falando quando a gente define isso. Agora a gente tem que estar preparado para abrir mão de muita coisa. A gente tem que estar preparado para muitas vezes trabalhar 7 dias da semana, para perder final de semana. Se isso vai levar tempo ou pouco tempo, vai depender de você, do quanto você. Eu sempre falo que o resultado do nosso sucesso é de acordo com o tamanho do nosso passo. Então assim, você está disposto a dar que tamanho de passo para ter o resultado de sucesso, né? Então isso também aprendi aqui. Então a confeitaria é minha paixão. Eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida toda. E hoje minhas filhas também já veem, já falam que vai ser. A mais velha falou que quer fazer gastronomia, se bem que eu comecei também pensando muito nela, que ela sempre dizia que ia fazer gastronomia. Então assim, é na cozinha que eu me acho, é na cozinha que pra mim é o melhor lugar da minha casa hoje, que eu sou muito feliz e que cada dia eu trago mais gente. Eu falo minhas amigas enfermeiras, vamos ser confeiteira. Vamos ser confeiteira, gente. Vem ser confeiteira comigo, eu ensino vocês, vamos ser confeiteira, vamos junto. É muito bom esse mundo da confeitaria, minhas amigas riem muito. Tem algumas que estão vindo, sim. Elas riem muito, mas é claro que tem que ser uma coisa que você tem que amar, né? Você tem que descobrir se é isso mesmo que você ama. Então, assim, seja o que você quer ser, mas se você quiser ser confeiteira, eu só te digo que seja muito bem-vindo e que você está no lugar certo e que esse nosso curso Decole nesse Mundo Doce é um curso que eu desejo realmente que vocês decolem nesse mundo da confeitaria. Isso é um pouquinho da minha história que eu queria deixar para vocês, tá bom?